Romanos capítulo 2. Diz assim: portanto, eu, indesculpável o homem, quando julga quem quer que seja, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condena, pois praticam próprias coisas que os demais. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam maus coisas. Tu, homem, que condena aos que praticam tais coisas, pois fazem as mesmas, pensas que te livram do juízo de Deus? Ora não. Santo, santo, tu és Deus de poder e de amor. A ti, Senhor, rendemos toda a honra, toda a glória. Pai, pedimos que o Senhor possa estar nos ensinando, tudo que venhamos falar, possamos falar iluminados pelo teu Espírito Santo, Deus. Se não possamos falar de nós mesmos, mas sim, seja um canal teu aqui, para que teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, que aquilo que o Senhor colocaste no meu coração, que eu possa colocar no coração de quem está ouvindo, nós possamos entender, compreender e colocarmos em prática as nossas vidas. Amém. Bom, como eu vou fazer uma expositiva, vou falar versículo por versículo, eu não quis ler todo para depois ter que voltar de novo. Mas como nós vemos no versículo 1, nós vemos o seguinte: aí eu vou repetir, o justo juízo de Deus. Porque no versículo 1, Paulo está escrevendo e está dizendo que não devemos julgar o nosso próximo. E quantas vezes é isso que nós fazemos? Ao ver outras pessoas, nós julgamos. E Paulo está dizendo que não devemos julgar, porque no dia final Deus já vai julgar. E quem somos nós para julgar o nosso próximo? Que nós somos pecadores igual a todos. Eu sou pecador, cada um está aqui, somos pecadores, porque, como diz o salmista, em pecado e concebido. E Paulo diz: temos que parar com esse pré-julgamento. Bom, Deus não há acepção de pessoas. Pedro entendeu esse fato quando pregou pela primeira vez aos gentios, na verdade em Atos 10:34. Aqui Paulo reafirma a mesma verdade quando falou da necessidade universal do Evangelho. Deus é o juiz justo. Cabe ao homem se conformar com a vontade do Senhor. Quem sou eu para dizer o que Deus tem que fazer? Deus é o justo juiz. Deus é quem faz. Portanto, é inexcusável quando julga, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Ele quer dizer que no oculto nós fazemos o mesmo. No 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam o mal. Felizmente existe um outro lado nessa questão, ao juízo de Deus, mas também a misericórdia de Deus. Por ele chegamos à conversão, que a abundância de bondade e paciência existe em Deus
Do mesmo jeito que Deus nos julga, Ele também nos defende. Olha que maravilha! Nós somos julgados por Deus, mas somos defendidos por Deus, porque Deus tem o seu justo juízo. Ele não erra. Às vezes nós podemos até reclamar da justiça humana, mas Deus não. Ele sonda o coração de cada um. No 3, tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livra do juízo de Deus? E aqui começa então, ele faz um contraponto e ele vai à frente. Ele diz, mas quem é tu que quer julgar aquele, se você faz a mesma coisa, às vezes ocultas? Pensa que porque os outros não veem, Deus não está vendo? Deus vê todas as coisas que nós fazemos. E Paulo começa a alertar nessa carta. E ele diz: tem pessoas talvez que vivam de maneira desenfreada, relata em Romanos, mas quando vem alguém agir assim, logo condena. O que não consegue enxergar é que essa atitude, na realidade, estão condenando a si mesmo. Porque quando nós condenamos outra pessoa, Deus vira e fala. Isso nos faz lembrar da história do servo, que ele devia 12 denários ao rei. Chegando lá, ele foi condenado à morte. Ele pediu por clemência, por misericórdia. Aí o rei, por compaixão, o libertou e perdoou. Quando chega à frente, esse mesmo cara que estava sendo condenado, quanto devia ele ser 3. Ele começou a açoitá-lo, pegou e a matá-lo, açoitá-lo. De repente, meus guardas do rei se vê ele fazendo aquilo. Aí pega e ela muito rei. Aí o rei vira e fala: mas como é que pode? Tu me pediu clemência para que eu te perdoasse porque você me via. E da mesma forma tu não foi quando eu te deve. Quer dizer, você merece perdão, mas o outro não. Está liberto o outro, mas você está condenado à morte. E assim Deus faz conosco. Paulo quer mostrar isso. Paulo está dizendo isso. Não temos que julgar ninguém. Não temos que querer condenar ninguém. A justiça divina pertence a Deus. Quem somos nós para falarmos alguma coisa para julgar? Em Daniel diz: quem é um homem para dizer alguma coisa diante de Deus? Um homem nada. Nós somos carentes, merecedores da graça de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. E Paulo vem relatando. No verso 4, ele fala o seguinte: ou desprezai a riqueza e a sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amados, nós vemos aqui que a bondade de Deus que traz transformação ao homem. É o amor de Deus que muda. A conversão consiste em nós vermos como Deus nos vê e reconhecer seu juízo sobre nós. Por natureza, amarmos a nós mesmos e desprezarmos a Deus. No 5,
nos diz o seguinte: Paulo registra dizendo, faz repetidas referências aos judeus e aos gregos, ou seja, ao povo que tinha a lei de Deus em forma escrita nas Escrituras Sagradas, e ao povo que não tinha esse mesmo privilégio, como está no capítulo. E mediante essa exposição, o apóstolo demonstrou que todos, tanto judeus como gentios, como gregos, estão debaixo do pecado. Ele está dizendo aqui, se você for ver lá, estou lendo só os pontos para poder adiantar um pouco. Se você for ver lá, é a dureza do coração de cada um que é o homem ajudar. E Paulo está dizendo, Deus julga tanto faz. Quem conhece a lei, sabe da lei, ou quem tem aquela no coração. Os judeus tinham a lei escrita, os mandamentos. Os gregos tinham no coração, por ouvir falar. Mas Deus julga ambos. No 6, aonde nós vamos começar a ler, vamos examinar a situação dos gregos, gentios. Esse povo que tinha a lei de Deus escrita, contudo, apesar dessa, não procedia da mesma natureza. Ela tinha escrita no seu coração. Mas o povo não andava e não fazia aquilo. E hoje em dia, nós conhecemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, amém? Nós lemos a Bíblia, amém? E nós fazemos o que manda a Bíblia. Nós fazemos o que manda a palavra de Deus. Nós temos que, Paulo está fazendo, nos chamando para uma reflexão. E ele mostra no versículo 7, agora vamos, dos judeus, ele mostra a situação tanto dos gentios, agora ele tem os judeus, esse povo que tinha a lei escrita, não apenas sobre papel, mas também gravada no seu coração, porque esse conhecimento inato é parte da imagem de Deus, que distingue o homem de todos os demais seres vivos. Onde ele fala aqui, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Está dizendo, versículo 7. Está dizendo que a vida eterna não é para quem tem a lei no papel. Quem persevera naquilo que manda a Escritura Sagrada, nos Evangelhos, e diz aquilo que está. E Paulo está alertando um pouco. E aí, no 8 e no 9, diz o seguinte: a natureza de Deus, a natureza do pecador é a natureza do cristão. Ele quer fazer aqui um resumo. A natureza de Deus é infalível, ela é incorruptível. A natureza do pecador, ela é pecaminosa. A natureza do cristão, ela é pecaminosa, mas o cristão tem que se policiar, procurar se santificar cada dia mais. O cristão, ele tem que mostrar que ele é salvo na terra. E Paulo está alertando isso aos romanos. Paulo está fazendo e está aqui buscando e dizendo: temos que voltar, temos que de novo recomeçar, temos que buscar o que é centrado
que é os mandamentos de Cristo, mas não temos que dizer, eu sou melhor do que eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da glória de Deus. No 10, glória, porém, e honra e paz a todos aqueles que praticam bem, aos judeus primeiro e também aos gregos. Ele está dizendo que é para todos, tanto os judeus como os gregos que praticam bem. Ele quer dizer aqui que Deus, Ele dá salvação a todos aqueles que buscam a sua palavra, a todos aqueles que se põem em forma de obediência à tua palavra, a todos aqueles que têm Cristo como seu único mediador de regra. E Paulo está fazendo essa alerta, está mostrando essa carta. Paulo está aqui no decorrer dizendo: temos que tomar uma atitude, temos que mostrar que somos diferentes, temos que mostrar que nós somos servos de Cristo, somos pessoas redimidas e lavadas. Podemos enumerar pelo menos 3 atributos que caracterizam o procedimento de Deus quanto às suas vidas ao homem. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta o seu santo trono. Isso está lá em Salmos 47, 8. O trono de Deus está acima de todas as nações. O trono de Deus está acima de todas. Deus reina. Ele é soberano. Ele é o maior. No 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus está dizendo aqui que para Ele não há acepção de pessoas, porque para mim e para você tem que haver. Porque eu tenho que fazer acepção de pessoas. Para Deus, sou soberano, que eu quero de tudo, não há. Ainda que Deus, ao meditarmos sobre essa propriedade divina, temos que desassociar o termo bíblico da ira e das emoções do homem. A frase ira de Deus é o inverso da justiça de Deus. Essa justiça é sempre retribuída a cada um que tem que pagar conforme a sua obra. Deus tem uma santa indignação contra o pecado e tem que reagir, porque é uma agressão contra a sua pessoa, como o pastor falava. Zombaria da sua santidade, essa ira é revelada, isto é, pode ser conhecida em várias circunstâncias. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm e que rompem a verdade pela injustiça. Está lá em Romanos 1:18. Nós vemos que Deus não concorda, Deus não aceita que nós tentamos ser juízes. Isso cabe a Deus. Nós temos que fazer o que Ele nos ordena, Paulo está falando aqui. Nós temos que levar o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Nós temos que pregar a sua palavra. Nós temos que sermos obedientes a Ele. Nós temos que fazer o seu desígnio. Assim, pois, todos os que pecaram sem Ele também, sem Ele perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. 13. Porque os simples ouvidores da
lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Nós vemos aqui que o juízo retribui. Nós vemos que lá em Gênesis 18, 25, Abraão fez esta pergunta ao Senhor: não terá justiça, ó, o juiz de toda a terra? Paulo, às vésperas da sua morte, falou da sua confiança nesse atributo divino. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vida. Está lá em 2 Timóteo 4:8. Um juízo depende de Deus. Façamos a nossa parte para que possamos ter a coroa. A imparcialidade, Paulo chama para ter imparcialidade. Imparcialidade é o quê? Isso não cabe a mim, isso cabe a Deus. Chegou alguém para falar, irmãozinho, fez isso, isso não cabe a mim, isso cabe a Deus. Vamos orar a Deus para que Deus possa estar agindo. Vamos buscar a Deus para que Deus possa estar transformando, mas não vamos julgar. E Paulo aqui também relata que Deus é imparcial. Deus não julga porque um é cristão ou porque o outro não é. Ele julga conforme aquilo que ele está dizendo. Ele quer dizer que tanto faz o cara está na lei, que era os judeus, quanto os gentios. Pegou, vai ser julgado, independente do que for fazer. Por isso, Deus pode agir com imparcialidade, retribuindo a cada um segundo o seu procedimento. Deus não julga por raça, credo, cor. Deus é justo. Estes mostram as normas da lei gravadas no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. 16. Ao dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo aqui está dizendo que a natureza do homem é pecaminosa. A compreensão desses versículos diz que ele se refere ao pecador que não tem nenhuma experiência salvífica, que está vivendo desregradamente de acordo com os seus próprios impulsos carnais. O apóstolo está apenas as características, dizendo: temos que deixar com Deus. 16. O apóstolo: ele é faccioso, vivendo
em flagrante oposição à vontade de Deus. O apóstolo ofereceu um exemplo dessa atitude e o modo por que Jannes e Zambre resistiram a Moisés. Também eles que resistem à verdade são homens de todo corrompido, na mente reprovam quanto à fé. 2 Tessalonicenses 3:8. Paulo está aqui frisando que a pessoa, quando ela é pecaminosa, quando ela está enraizada, que ela não aceita a verdade de Deus. Se porém tu que tens o sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, 18, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, 19, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, 20, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, 21, tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas, que não se deve furtar, furtas, 22, dizes que não se deve cometer adultério e os cometes, abominas aos ídolos e lhes roubam os templos, 23, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, 24, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossas causas. Paulo aqui está falando e mostrando tudo que se diz ser cristão está pecando. Tudo que diz é pecado roubar, o roubo. Rouba em tudo. Roubam, às vezes, por não ler a Bíblia Sagrada. Roubam, às vezes, por não cultuar a Deus. Às vezes as pessoas pensam que roubar é só meter. Não. Quando lá em Malaquias fala sobre os dízimos nas ofertas, Deus não fala só na parte financeira, não. Ele fala no todo. E o todo é o quê? Você dá 10% da sua vida em prol da obra do Senhor. Eu dou 10% da minha vida em prol da obra do Senhor. O que eu tenho feito em prol da obra do Senhor? Francisco de Assis dizia: pregue o Evangelho 24 horas, como se faz. Paulo está dizendo aqui que você tem que ser a palavra de Deus, posta, cravada na tua vida. Tuas atitudes têm que ser conforme a palavra de Deus manda. As pessoas têm que ver em você a diferença do bem e do mal. As pessoas têm que ver em você a santidade do Espírito Santo. As pessoas têm que ver em você emanando a força iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E o que nós temos feito? Nós temos buscado a Deus, nós temos buscado ao Senhor. Senhor, ilumina mais, me capacita mais para eu ser conforme o teu querer. Eu tenho pedido mais a Deus para me transformar, para ser mais santificado. Paulo está relatando aqui, está dizendo: a compreensão desse versículo diz que ele se refere ao pecador que não tem nenhuma experiência. Mas embaixo ele diz o seguinte:
ao mesmo tempo ser inimigo da verdade bíblica, como eram os homens do Sinédrio, que acusaram Estevão. Eram homens que conheciam a lei, praticavam a lei, mas não queriam a Deus. Eles mandaram matar Estevão. E nós andamos fazendo a lei e estamos crucificando Cristo de novo. É isso que Paulo quer dizer. Não vamos crucificar Cristo toda vez que julgamos uma outra pessoa. Estamos crucificando Cristo novamente. Temos que agir de forma diferente. Temos que mostrar que somos outra pessoa transformada, redimida pelo seu sangue e somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui, qual é o salário que esses transgredores recebem? A Bíblia responde, não os enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Os versos 25, porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? 27. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, e és transgressor da lei? 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Ele diz o seguinte: devemos lembrar que este versículo se refere aos cristãos, aqueles que são regenerados e renovados pelo poder do Espírito Santo. Como está lá em Tito 2:5, 26, ele perseverava na prática do bem. Esse bem se refere mais especificamente às nossas atitudes diante das necessidades do nosso próximo. Cristo nos deu um exemplo de como praticar esse bem. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Mateus 25, de 35 e 36. Nós estamos felizes. Paulo começa a falar, essa carta, ele começa a expor, quer ser um verdadeiro servo de Deus, esquece a lei, vê a palavra. A palavra diz o seguinte: ama o teu próximo, cuida, esteja em comunhão, busca, fale da palavra, pregue o evangelho. 27. Nunca mais seremos humilhados por coisa do nosso amor a Cristo. Antes, contemplaremos a sua face para todo sempre, porque no céu jamais veremos a morte. Apocalipse 22, 3 e 4. Ele está falando que se nós fizermos o que manda a palavra de Deus, lá no
céu não vamos ver. Lá no céu vamos estar na glória revestido. Lá no céu nós vamos estar emanados desse poder, desse amor de Cristo. 28. Qual é a recompensa que o cristão recebe por causa de seus esforços espirituais? Mesmo nesta vida, o perseverante pode experimentar glória, honra e paz. Glória porque somos os filhos que o próprio Deus nos adotou. Está vendo? Que honra por perseverarmos. Nós somos adotados e receberemos a própria glória de sermos chamados filhos de Deus. E encerrando, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente incircunciso, a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ele quer dizer que os circuncisos não são aqueles que receberam circuncisão, mas aqueles que procedem do coração de Deus. E filhos de Deus não são aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço, que vai todo domingo dizendo: por eu ir à igreja domingo, quinta, terça e quinta, ou quarta, eu sou filho de Deus. Mas sim, aquele que pratica a verdadeira da Sagrada Escritura, anunciando a palavra, levando o Evangelho, falando das boas novas. Quando nós falamos do Evangelho, estamos levando as boas novas de Cristo, a transformação que Cristo fez em nossas vidas. Diz assim: todos nós gostamos de ouvir sobre o amor de Deus, e deve ser assim, porém, esse não é o seu único atributo. Ele tem outros de igual importância, tais como a sua santidade e a sua justiça, a sua ira contra o pecado e a sua imparcialidade em todas as suas lidas com as pessoas de todas as nações. Essas propriedades devem receber o mesmo interesse e prazer. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Diz a palavra de Deus: não se glorie porque você tem, mas se glorie porque você é filho de Deus. Que nós possamos sempre colocarmos nas nossas mentes o seguinte: o que eu falo, o que eu faço, como eu ando, se fosse Jesus Cristo, eu faria. As minhas atitudes. Se Cristo tivesse aqui, Ele faria, Ele tomaria essas atitudes. Que nós possamos fazer uma reflexão nas nossas vidas, que nós possamos começar, a partir de hoje, buscarmos a Deus na sua essência, pedindo a Ele cada dia mais sabedoria, pedindo iluminação do Espírito Santo, para que tudo que venhamos fazer possa ser para a sua honra e a sua glória. Amém? Pertenço a ti, Senhor.